Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta aberta desta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, ao vivo para todo o Brasil, está no ar. Num dia que é mais do que especial para a TV Evangelizar, para você, nosso telespectador, e para todos os associados da obra Evangelizar. Hoje, a TV Evangelizar celebra o Dia da Gratidão. E por isso, ao longo de toda a nossa programação, você está acompanhando, a gente destaca a importância da sua participação, do envolvimento dos nossos associados, de tantas pessoas na campanha de Jesus das Santas Chagas. É graças à sua contribuição extra que a gente está aqui todos os dias trazendo também as notícias do Brasil e do mundo para você. E nós vamos juntos a partir de agora com os destaques do dia. O Brasil é convidado oficialmente para tornar-se um dos novos integrantes da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Prévia da inflação divulgada pelo IBGE aponta queda em janeiro na comparação com dezembro de 2021, mas ainda com avanço de preços em vários setores da nossa economia. O Brasil bate recorde na arrecadação de impostos federais. Para especialistas, é importante não confundir a chegada destes recursos com estabilidade e a possibilidade de novos gastos. É preciso manter o equilíbrio para não fazer disparar a dívida pública. E num zoológico em Singapura, os tigres ganham um saboroso presente para comemorar a chegada do Ano Novo Lunar. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. E o nosso primeiro assunto do dia é economia. Isso porque o investimento estrangeiro disparou no ano passado. A chegada de recursos internacionais ao país atingiu 23% de alta em 2021. Os números foram divulgados nesta quarta pelo Banco Central. Os investimentos internacionais no Brasil chegaram a 46 bilhões 441 milhões de dólares, mais de 252 bilhões de reais na cotação de hoje. Numa comparação com o ano anterior, 2020, o aumento da chegada desses recursos chega a 23%. Foi um resultado positivo nos últimos 12 meses, mas a expectativa era ainda mais otimista no mês passado. O Banco Central esperava que os recursos estrangeiros no país chegassem a 52 bilhões de dólares. Mas mesmo assim, os números oficiais indicam que a entrada desses mais de 46 bilhões deu conta de arredondar os gastos externos do país. O déficit das contas externas chegou a passar dos 28 bilhões de dólares, aumento também de quase 4 bilhões na comparação com 2020. Resultados da balança comercial, dos serviços e das rendas formam os números que compõem as transações correntes no exterior e contribuem para aumentar as contas externas. Ao analisar o ano de 2022, o Banco Central destaca a expectativa de que os investimentos estrangeiros aumentem ainda mais e que cheguem a 55 bilhões de dólares até dezembro. Houve aumento do investimento estrangeiro no país, aumentou também a arrecadação de impostos no Brasil. Os números bateram recorde no ano passado. Há 27 anos, desde o início da série histórica, foi a mais expressiva arrecadação no país. No total, quase 1 trilhão e 900 bilhões de reais. Uma disparada na arrecadação de impostos de 17%, corrigidos os valores da inflação na comparação com 2020. A arrecadação com o imposto de renda de pessoa jurídica e com a contribuição social sobre lucro líquido tiveram forte impacto sobre estes números de 2021. Somaram juntas 393 bilhões e 100 milhões de reais. Na comparação com o ano anterior, a alta chegou a 31% apenas com estes tributos. É a lucratividade em crescimento das empresas, de acordo com a Receita Federal. A arrecadação com o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, também teve impacto nesta alta de arrecadação em 2021. Passou dos 50 bilhões de reais no ano passado e mais que dobrou na comparação com 2020. Para especialistas, o aumento da arrecadação faz cair o crescimento da dívida pública, derruba também os gastos com pagamentos de juros, traz maior equilíbrio nas contas, mas também traz riscos de que seja criado um falso cenário de que há recursos disponíveis a serem gastos. E o Brasil está longe disso. O maior desafio no momento atual, ainda de muita instabilidade, é seguir em busca do equilíbrio na economia para evitar o crescimento da dívida pública. E olha só, gente, os investimentos estrangeiros aumentaram, você já viu no começo do nosso jornal, a arrecadação de impostos bateu recorde e a prévia da inflação aponta ligeira queda,
com uma realidade ainda muito difícil, para a maioria da população brasileira. O IBGE divulgou hoje os números oficiais com a prévia da inflação de janeiro. A alta chega a 10,2% nos últimos 12 meses. O IBGE divulgou hoje os números oficiais com a prévia da inflação de janeiro no Brasil. A alta chega a 10,20% nos últimos 12 meses. Houve recuo na inflação se comparados os números de janeiro com os que foram divulgados em dezembro de 2021. Na época, os números do IPCA apontavam um avanço de 10,42%. Porém, há o risco de que o país acompanhe pelo segundo ano seguido um avanço forte da inflação e dificuldades na economia do país. Os dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que dos 9 setores de produtos e serviços, o grupo transporte teve queda percentual de menos 0,45%. Em alimentação e bebidas, a alta chegou a 0,97%. Os valores do grupo habitação chegaram a 0,62%. Artigos de residência, 1,4%. Vestuário, 1,48% de aumento. Saúde e cuidados pessoais, 0,93%. Despesas pessoais, 0,63%. Educação, 0,25%. E comunicação, 1,9%. Resultado: alta na maioria dos preços ao consumidor. Para este ano, o Banco Central indica a meta de 3,5% na inflação, com variações previstas 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, com variação entre 2% e 5% em 2022. Ainda é preciso ao consumidor brasileiro muita prudência na hora de pensar no que vai gastar. É sempre importante pensar em economia com os níveis da inflação neste começo do ano de 2022. O nosso assunto agora é o censo do IBGE. Os planos são de que, enfim, o censo, tantas vezes adiado, finalmente comece. Ele deve ter início no mês de agosto. A coleta de dados devia ter sido em 2020, mas foi adiada por causa da pandemia. Para fazer a coleta das informações, vão ser contratados mais de 183 mil recenseadores e 23.870 agentes censitários. A partir dos dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é possível fazer uma análise do país. Além da contagem populacional, vão ser pesquisadas as condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde, escolaridade e outros temas importantes para analisar como está a população brasileira. Essas informações são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados. A previsão é de que os agentes visitem 70 milhões de famílias em todo o Brasil até outubro. Milhões de brasileiros vão às urnas neste ano de 2022, mas é importante que todos fiquem atentos. Caso exista alguma pendência com o Tribunal Superior Eleitoral, com os TREs este ano, por conta da pandemia, vai mudar um pouco o serviço para agilizar, para fazer a regularização de informações cadastrais aí de cada eleitor. Vários serviços poderão ser feitos de forma online. A Emily tem 16 anos, é estudante e vai votar pela primeira vez em 2022. Pela idade não seria obrigatório, mas é um desejo próprio. Apesar de eu ser menor de idade e o voto não ser obrigatório ainda para mim, eu acredito e reconheço a importância que nós jovens temos para fazer diferença no futuro do nosso país. Porém, para fazer a diferença nas urnas, é necessário tirar o título de eleitor. E quem ainda precisa realizar esse processo encontra mais facilidades. Eu achei que é bem mais fácil fazer online porque eu posso fazer no conforto da minha casa, não tem tanta burocracia, eu só preciso dos meus dados pessoais. E se eu tivesse que ir no fórum, por exemplo, fazer, eu perderia meu dia inteiro e meus pais precisariam me levar. Então, é realmente um processo muito mais fácil fazer em casa pela internet. Basta ter em mãos documento de identidade, CPF, comprovante de endereço, em nome do eleitor, cônjuge ou responsável. Para as pessoas que precisam tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor, o prazo final é o dia 4 de maio. E cerca de 90% desses serviços podem ser feitos de forma online, assim evitando aglomerações no fórum eleitoral e também agilizando esse processo. Mas é importante não deixar para a última hora. Então o eleitor entra no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e ali ele tem todas as orientações para fazer todos os procedimentos pela internet e evitar de vir presencialmente até o fórum. Se ele precisar, se ele tiver dificuldade no
no atendimento online, ele pode vir presencialmente. Os votos em 2022 elegerão presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. E mesmo que as eleições estejam marcadas para outubro, com o primeiro turno no dia 2 e eventual segundo turno no dia 30, é importante não deixar para acertar as pendências na última hora. E quem não fizer, terá consequências. Então, quem tiver o título cancelado, ele não pode votar. E também, como consequência, ele fica sem a quitação eleitoral. E isso impede que ele obtenha passaporte, que ele se matricule numa instituição de ensino e até que ele participe de concurso público. O prazo fatal mesmo é esse do dia 4 de maio, que é o último prazo para que o eleitor regularize o seu título. Não tem prorrogativa? Não, de forma alguma. 4 de maio, gente, esse é o prazo para o eleitor. Importante a gente destacar, né? Você deve se lembrar, em anos eleitorais anteriores, aí, as filas que eram formadas próximas aí aos tribunais regionais eleitorais, né? E os eleitores esperando horas o atendimento para conseguirem atualizar o cadastro. Agora isso está simplificado, né? Por conta da pandemia, para evitar as aglomerações. Boa parte do serviço vai ser feita online, mas é muito importante que o eleitor esteja atento à data máxima, que é o dia 4 de maio. Vamos para o intervalo, gente. A seguir, a gente traz as imagens impressionantes de uma tempestade que assustou moradores no oeste do Paraná. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o Brasil, 4h46 da tarde agora. E olha só, gente, está formalizado para o Brasil o convite para que o país ingresse finalmente na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O governo brasileiro recebeu na terça-feira a carta convite do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que formaliza o início do processo de adesão do país ao grupo. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a formalização do convite é um reconhecimento aos esforços do que ele chamou de modernização. É um reconhecimento pela nossa agenda e, ao mesmo tempo, um reforço, um compromisso de seguirmos nesses trilhos dessas reformas de modernização. Regulamentação ambiental, tributária, financeira e principalmente institucional, né? Guedes destacou que o Brasil aderiu a 103 dos 251 instrumentos normativos da OCDE. E nós atendemos a 103, sendo que 37, mais de um terço, foram em apenas nossos 3 anos de governo, sabendo que 2 anos nós estamos nessa guerra pandemia. Então, nós não paramos as nossas reformas estruturantes durante... No oeste do Paraná, uma tempestade assustou moradores da pequena Cafelândia. Foram poucos minutos, medo e muita destruição. O vento é tão forte que o homem que passava pela rua precisou se esconder da tempestade. Por outro ângulo, dá pra ver que o rapaz segura firme na grade. A árvore no fundo balança e quase cai. Essa tempestade aconteceu em Cafelândia, oeste do Paraná. Casas foram destelhadas, carros atingidos pelos estragos e muito vento. Nessa loja de informática, funcionários e clientes ficaram desesperados com o vendaval. Galhos e pedaços de telha quase quebraram o vidro do estabelecimento. Conforme o município, o temporal durou poucos minutos. Ninguém ficou ferido. No entanto, ruas ficaram bloqueadas por árvores e cerca de 300 imóveis ficaram sem energia elétrica. Segundo o Cimepar, não há pontos para registro da meteorologia. Entretanto, em Cascavel, cidade próxima de Cafelândia, os ventos chegaram a 80 km por hora. São imagens impressionantes, né? A gente viu ali dentro daquela loja de conveniência, ali poucos instantes, mas as pessoas com muito medo, né, do que poderia acontecer com a força da ventania que chegou a Cafelândia. E uma operação da Polícia Militar de Goiás prendeu no interior do estado 8 pessoas suspeitas de explorar áreas de garimpo ilegal. Todos foram encaminhados à Polícia Federal. 8 pessoas foram presas por suspeita de prática de garimpo ilegal no rio Corumbá, no município de Pires do Rio, em Goiás. Durante a intervenção, a polícia incendiou 2 balsas que eram usadas pelos suspeitos. No local, os policiais apreenderam porções de drogas, balança de precisão e celulares.
Todos os presos foram apresentados à Polícia Federal do Estado de Goiás por ser um caso de extração ilegal de minérios. Os suspeitos são de Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. A corporação chegou até os garimpeiros depois de uma denúncia de que 2 dragas trafegavam de forma ilegal na região. A Polícia Ambiental disse que os suspeitos, ao serem abordados, descartaram o ouro e se jogaram no rio para tentar fugir. É importante dizer que a prática de garimpo ilegal é crime, além de causar impacto ambiental, pois a extração de minérios dos rios provoca danos ao ecossistema e ao ser humano. A atividade de garimpo ilegal contamina a água com metais pesados, diminui o oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos e interfere na qualidade da água. E de acordo com um levantamento divulgado pelo Greenpeace, garimpos ilegais destruíram no Brasil pelo menos 606 quilômetros de rios desde 2017, só nas terras indígenas Munduruku e Sai-Cinza, no sudoeste do Pará, o que representa uma alta de mais de 2.000% de destruição causada pelos garimpos. Os danos são semelhantes aos que a Vale causou no Rio Doce, com o rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015. Foram cerca de 660 quilômetros de rios contaminados de Minas Gerais até o Espírito Santo. Os corpos d'água mais prejudicados pela atividade garimpeira analisados pelo Greenpeace são os rios Marupá, Das Tropas, Cabitutu e os igarapés Mutum e Juari. De olho numa alimentação com mais qualidade para o cliente, também numa excelente oportunidade de negócio, um produtor em Borrasópolis, no interior do Paraná, está apostando na produção dos chamados ovos agroecológicos, que são ovos das galinhas caipiras. E com eles a clientela está garantida. Mas a meta, claro, é ampliar as vendas. Tempos atrás, quem imaginaria que as galinhas assim, soltas e ciscando pelo quintal do jeito mais tradicional possível, seria hoje o modo de criação com o custo mais elevado e também o mais saudável? Em novembro de 2021, Hermes Mitsul decidiu apostar nesse estilo colonial de criação de aves, o único no município de Borrasópolis, na região norte e central do Paraná. A gente vinha procurando por alguma cultura que trouxesse alimentação saudável, né, para o cliente. E a gente optou pelas galinhas, pelos ovos, porque não vai defensivo agrícola. A gente pode dar uma vida boa, melhor para as galinhas, né, nesse sistema. Neste módulo de criação, as aves levam um estilo de vida mais próximo do natural, o que faz com que elas fiquem menos estressadas e que, somados a todos os outros cuidados, garantem mais qualidade nutricional aos ovos. Ele é a qualidade superior, a coloração é diferente, né? Ele tem uma cor amarela puxando para o laranjado, né? E a qualidade nutricional é muito superior ao ovo convencional. Quem busca qualidade prefere esse tipo de produto, né? Mitsul iniciou a granja com 500 galinhas Isabral, uma das melhores raças poedeiras, que hoje produzem uma média de 400 ovos por dia. Em algumas semanas, quando chegarem ao máximo da produção, estarão botando cerca de 480 ovos diariamente. Mas mesmo tendo um bom resultado com a granja, o avicultor enfrenta dificuldades, entre elas o manejo e o espaço no mercado, já que ovos caipiras têm um preço mais elevado. A ideia inicial era ir direto ao consumidor final, mas pela falta de tempo a gente precisa recorrer aos mercados. Graças a Deus a gente conseguiu uma parceria legal com o mercado local. E também aos distribuidores, né, que vão até os consumidores finais. Mas ele está otimista com a escolha da avicultura. Aprender é difícil, né? Mas eu tenho certeza que ainda vai dar certo. Gente, sem dúvidas, né, é produto com muito mais qualidade na mesa do consumidor. Direto da granja, direto da produção. E agora, antes de encerrar o nosso Pauta Aberta, eu quero convidar você a fazer uma viagem para a Ásia. Isso porque lá em Singapura, num zoológico, os tigres estão comemorando a chegada do Ano Novo Lunar. Animais selvagens comemorando o Ano Novo Lunar. Neste zoológico em Singapura, tigres malaios receberam um verdadeiro banquete para celebrar o feriado.
Funcionários do Night Safari deram aos animais uma caixa vermelha com uma palavra chinesa impressa que significa prosperidade. Ela vem recheada com petiscos de carne e os tigres se deliciam com a ceia. Hoje demos aos nossos tigres Aha, Sali e Intan uma caixa de prosperidade. É um dispositivo de enriquecimento com o tema do Ano Novo Chinês, que consiste em uma caixa e pedaços de carne em forma de moeda em palha. Isso ajuda a estimular a caça natural, outras competências e habilidade de resolução de problemas. No início, os animais ficaram cautelosos com a caixa misteriosa, mas como a curiosidade matou um gato, os felinos logo se renderam aos petiscos. Sobrou até para a tampa da caixa, que virou um brinquedo para os tigres malaios. A espécie está ameaçada de extinção e restam menos de 200 indivíduos adultos na natureza. Essa caixa, claro, ela marca, né, uma celebração, a chegada do Ano Novo Lunar. Agora, toda essa celebração junto aos tigres, né, lá no zoológico de Singapura, também chama a atenção, né, para o risco, né, que essa espécie de tigres malaios, né, que ela corre junto à humanidade, a importância da preservação dessa espécie. Olhos abertos para o mundo, para a preservação. E com essa notícia aí da celebração do Ano Novo Lunar, a gente se despede. Um ótimo fim de tarde para você. Amanhã tem mais Pauta Aberta aqui na TV Evangelizar.